Boa noite a todos. Hoje vamos falar de Chico Xavier. Na minha opinião, foi a maior antena psíquica que já encarnou na Terra depois de Jesus. Um instrumento mediúnico fabuloso. Nós até hoje não sabemos a grandeza desse espírito, não é? E o que proponho para hoje desse estudo conjunto convosco é perceber que homem é este. Preparei esse trabalho com muito carinho. Antes de começar, gostaria de saber, se pudessem levantar o braço, quem já tinha ouvido falar de Chico Xavier, por favor. Obrigado. Agora levantem o braço quem já leu pelo menos um livro de Chico Xavier. Obrigado. Portanto, Chico Xavier nasceu no dia 2 de abril de 1910, numa pequena cidade do interior de Minas Gerais, a 40 quilômetros da capital, Belo Horizonte. Nasceu na simplicidade, numa família muito humilde. Seus pais eram muito pobres, sua mãe era lavadeira, lavava roupa para fora. Seu pai trabalhava numa fábrica têxtil e depois passou a ser vendedor de lotarias. E foi nesse lar humilde que Chico reencarnou neste ano. E o primeiro caso engraçado já foi no seu nascimento. A sua mãe começou a sentir as dores do parto no dia 1 de abril. E seu pai ficou revoltado. Não, meu filho não. Naquele tempo não sabia se era menino ou menina. A criança não pode nascer no dia 1 de abril porque vão dizer que meu filho é de mentira. Porque 1 de abril era o dia da mentira. E ela lá aguentou as dores e Chico só nasceu depois da meia-noite, não é? Temos aí nesta imagem uma vista da Pedro Leopoldo, a cidade onde ele nasceu naquela época. Portanto, uma cidade muito pacata. Suponho que naquela altura teríamos 8 mil pessoas, mais ou menos. Uma cidade para o Brasil e para a época considerada pequena. Okay? Seu pai era João Cândido Xavier e sua mãe Maria João de Deus. Temos aqui uma imagem da casa de Chico, uma casa simples, não tinha forro, o teto não tinha forro, portanto, chovia lá dentro. Mas foram nessas condições numa família com outros 9 irmãos. Chico tinha outros irmãos e os pais tinham que sustentar uma grande família, com muito sacrifício, não é? Chico sempre foi muito agarrado com sua mãe. Ele já era, desde pequenininho, especial. Portanto, ele já tinha sensações, ele já ouvia vozes. E, de alguma forma, ele sabia que a sua mãe ia desencarnar em breve. Então, os amigos da rua, os irmãos mais velhos, chamavam Chico, anda a brincar, Chico, anda a jogar a bola. E Chico, não, estou bem aqui ao lado da minha mãe. Estava sempre ao lado da mãezinha dele, mexendo nos cabelos compridos dela, nos caracóis, porque ele sabia que a sua mãe em breve iria partir. E assim foi. Com 5 anos ela desencarnou e Chico ficou órfão. Seu pai ficou transtornado, com 9 filhos para criar, trabalhador fabril, não é? Alguns ainda menores que Chico, quem é que ia cuidar deles? E naquela altura, no Brasil, quando algo desse gênero acontecia, os filhos eram distribuídos por parentes, por madrinhas, padrinhos, amigos, não é? Isso ocorreu, por exemplo, também com o meu pai. Aconteceu algo parecido. Também teve a sorte de ir para um tio que o ajudou muito. Deu excelentes estudos. Mas Chico não teve a sorte. Calhou-lhe a sua madrinha, que era Maria Rita de Cássia, que diziam que era muito má para ele. Portanto, ela era muito católica, aliás, como todos naquela altura, não é? E a forma como Maria Rita de Cássia lidava com aquelas coisas, com os dons especiais de Chico, não é? Com a mediunidade dele, ela queria expulsar o demônio do corpo dele, não é? Então Chico dizia, estou a ver ali um espírito, e estava a falar sozinho, e ela maltratava Chico. Ela espetava um garfo na barriga de Chico sempre que ele vinha com uma história dessas. Portanto, Chico também apanhava quase todos os dias de pau de marmeleiro, porque a madrinha tinha um filho adotivo de nome Moacir, que era mais ou menos da mesma idade de Chico, e Moacir fazia as asneiras
E Chico, com pena dele, assumia a culpa. Por exemplo, o Moacir urinava no colchão, Chico assumia a culpa e Chico apanhava. Mas certa feita, Moacir adoeceu com uma infecção muito grave. E naquele tempo, os cuidados eram muito precários, não havia antibióticos. E dessa infecção surgiu uma ferida no joelho de Moacir. Então, penso que aqui em Portugal também havia as benzadeiras ou as rezadeiras, não é? Chamavam a casa, e foi uma rezadeira à casa da madrinha. E viu a situação do Moacir e disse assim para a madrinha: o Moacir só vai ficar bom quando uma outra criança lamber a ferida do Moacir. Quando o Chico ouviu isso, ele saiu em disparada para o quintal revoltado. E a madrinha perguntou: serve Chico? Serve Chico. Ok, deixa estar. Nessa altura, Chico já tinha a capacidade de conversar com a sua mãe em espírito. Sua mãe desencarnada já lhe aparecia. E ele chega muito revoltado lá atrás. Aquilo é uma mangueira, é uma árvore de mangas, no quintal de sua madrinha. E: mãe, eu não vou lamber ferida nenhuma. E sua mãe, com muita sapiência, não é? Acalmou: Chico, tenha calma. Você tem que agradar a sua madrinha, porque ela precisa lhe tratar melhor. Porque o intuito de sua mãe era proteger o aparelho mediúnico de Chico. De tanto ele apanhar, ele podia ter ficado com os braços, ou o braço que ele escrevia, ou que ele viria a psicografar no futuro, com problemas. Não é? Então a mãe estava antecipando um problema maior e disse então assim a Chico: Chico, olha, os irmãos aqui de cima, nós vamos aplicar um medicamento na ferida do Moacir. O Moacir vai ficar curado da infecção. Esse medicamento vai tornar a ferida completamente sem gosto. Você pode lamber tranquilamente, que não vai sentir gosto nenhum. E Moacir melhorando, a sua madrinha vai lhe tratar melhor. E assim Chico, muito contrariado, fez. Foi lá, lambeu a ferida, Moacir ficou bom. E sua madrinha, de facto, começou a tratá-lo melhor. Só que em muito pouco tempo, o pai de Chico encontrou aquela que seria a sua segunda esposa, Cidália Batista. Portanto, nessa ocasião da árvore, da mangueira que vimos no slide anterior, a sua mãe também lhe disse: Chico, tenha calma, porque muito em breve Jesus irá mandar um anjo que irá reunir a nossa família toda novamente. E esse anjo era Cidália Batista. Foi muito amiga de Chico, a sua madrasta. Não é? Quando Cidália foi apresentada a Chico, Chico chegou sujo, descalço, com um camisolão branco, daqueles tecidos cru, não é? E ela levanta ali a camisola e vê as feridas todas em sua barriga, não é? Ela já estava preparada, já sabia do que se tratava, e perguntou: Chico, você sabe quem eu sou? E Chico disse: sei sim, a senhora é o anjo que minha mãe disse que iria mandar para reunir a nossa família. E Chico foi realmente muito amigo dela. Ela veio desencarnar muito cedo também, a Cidália Batista, e Chico ajudou a criar os filhos que a Cidália acabou por ter com o pai de Chico. Teve mais 5 filhos. Portanto, foi uma relação muito bonita do Chico e sua madrasta. Chico prosseguia nas suas diferenças, não é? Chico era incompreendido. Se fosse nos dias de hoje, chamariam Chico de nerd ou de freak, não é? Chico sofria bullying na escola, não é? As pessoas não entendiam a sua diferença, porque falava sozinho. Pronto. E Chico teve problemas na escola. A professora não entendia, os colegas não entendiam. No ano de 1922, estava a ser comemorado no Brasil o centenário da independência de Portugal. Portanto, e o governo lançou um concurso em que todos os alunos do 4º ano tinham que fazer uma composição, uma dissertação sobre o tema. E Chico fez o texto e ganhou o 3º lugar. Ganhou medalha de bronze a nível nacional. Só que ele não ficava com os louros. Ele disse a todos que o texto foi um senhor que o ditou. Não é? No fundo, essa foi a primeira psicografia de Chico. E os colegas, pronto, revoltados, porque é que Chico ganhou o prêmio, se não foi ele que escreveu, pronto. E Chico já teve, mesmo na escola, os colegas que eram pró e os colegas que eram a favor. Portanto, havia ali o grupo já dividia quem o defendia e quem o atacava, não é?
E nessa situação do concurso, então, os colegas revoltados achando que Chico fez copianço, não é? Deram ideia à professora de, olha, vamos definir aqui um tema na hora e Chico tem que escrever na lousa, no quadro negro, agora aqui na frente de toda a gente. E Chico ficou assim espantado, não é? Tinha a volta de 12 anos, mais ou menos, e tinha uma coleguinha que era Mariazinha, muito mazinha, que era do grupo dos contra, não é? Professora, posso escolher o tema? E a professora, pode. E Mariazinha escolhe o tema, areia, ponto. Mesmo para entalar o Chico, não é? Chico, assim, muito compenetrado. Nisso lhe aparece o espírito que lhe ditou o texto que ele ganhou o 3º lugar e diz, tem calma, e indica o quadro negro para Chico ir. Então, Chico vai e escreve o texto ditado por esse espírito. Nunca se escarneça da criação. Até um pequeno grão de areia é como um sol refletindo a grandeza do amor de Deus. Portanto, a partir dali todos começaram a ver Chico com outros olhos e a respeitar a sua diferença. Chico, disse no início, também era católico, frequentava a igreja, era coroinha, ajudava o padre, que era o Monsenhor Sebastião Scarzelo. Tem ali imagens dele, não dá para ver muito bem, mas foi a única coisa que eu encontrei. E o padre ficava louco com Chico, porque Chico dizia que tem espírito ali, tem espírito no altar, tem espírito na porta, tem 2 guardas na escadaria da igreja. Pronto. E o padre estava tolo com Chico, não é? E nessa altura seu pai também estava preocupado, porque achava que Chico era maluco. Seu pai queria interná-lo num hospício, num sanatório. Então o padre aconselhou o pai de Chico a pôr Chico a trabalhar. Portanto, Chico já estudava de manhã e o conselho que deu ao pai de Chico para não internar Chico foi que ele trabalhasse. E Chico passou então a trabalhar de 1 da tarde às 11 da noite. Ok? Uma criança de 12 anos. Trazia o dinheirinho que era tão importante para ajudar no orçamento familiar. O pai ficou mais tranquilo, achando que aquelas coisas sumiriam da cabeça dele, não é? E Chico confessou a Martins Peralva, que foi um trabalhador e colega de Chico durante muitos anos no centro espírita que Chico trabalhou, que na igreja, no momento da missa, no momento da consagração das hóstias, não é? O recipiente onde as hóstias estavam inseridas emanava luzes douradas. E o padre, quando ministrava a hóstia a cada um, quando a pessoa tomava a hóstia, alguns, quando a hóstia chegava ao coração, todo o corpo da pessoa se iluminava de luzes douradas. Outras pessoas, entretanto, ao tomar a hóstia, a luz simplesmente se apagava. Este é um relato de Chico, a Martins Peralva. Chico também mencionou nessa altura que no sítio onde havia água benzida, água benta, não é? Espíritos de luz volitantes derramavam neste recipiente fluidos etéreos de tons azuis e violetas. Portanto, nós espíritas não podemos nos enganar de achar que a mediunidade é algo exclusivo nosso. Portanto, a mediunidade está em todos os lados, em todas as igrejas, nos ateus, em todo lado, desde que o mundo é mundo. Portanto, quer onde esteja alguém reunido em nome de Jesus, lá estão guias, lá estão espíritos protetores, lá estão bons fluidos. Pronto. Em 1925, Chico entrou para o Ministério da Agricultura. Foi um dos seus empregos. Trabalhou numa venda, trabalhou também na Fazenda Modelo. Portanto, Chico foi sempre muito frágil, sempre teve muitas doenças, não é? Portanto, a vida dele não foi só os maltratos da madrinha, mas nunca foi fácil. Em 1927 foi um ponto importante, foi quando Chico tomou a primeira vez o conhecimento da doutrina espírita. Ele estava a trabalhar na venda da Fazenda Modelo e foram o chamar porque a sua irmã estava transtornada com aquilo que nós espíritas conhecemos como um quadro de obsessão, com sintomatologia de possessão. Já tinham levado a médicos,
ninguém conseguia tratar, e de facto a irmã estava a ser dominada por um espírito obsessor, né? Nessa altura chamaram um casal espírita de Belo Horizonte, da capital, que era o casal Perácio. E quando o Chico chega a casa, a dona Carmen Perácio, que era médium de vidência, via espíritos, ela imediatamente identificou em Chico as suas capacidades mediúnicas e, com um olhar, encorajou Chico a que conversasse com o espírito que estava a falar pela irmã. E Chico, sem qualquer preparo ou desenvolvimento mediúnico, doutrinou aquele irmão com tanto carinho, com tanto amor, que o espírito foi encaminhado e a sua irmã melhorou, não é? Naquele dia, o casal Perácio presenteou Chico com uma cópia do Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, e o Evangelho segundo o Espiritismo. Sua mãe, da primeira vez que lhe apareceu, não é? E aqui nesse ano, ela tinha estado um período de 7 anos sem aparecer para Chico, porque ela foi fazer um trabalho e que não pôde estar presente. Foi de 1920 a 1927, a mãe, peço desculpas, não pôde aparecer para ele. E a mãe lhe apareceu e disse: Chico, esses 2 livros irão lhe acompanhar pelo resto de sua vida. São 2 tesouros que você tem que abraçá-los e devorá-los com todo o seu ardor. Chico então funda o primeiro centro espírita com 17 anos. Ou seja, pediu ajuda do seu irmão mais velho, José Xavier, e na casa do irmão fundou o primeiro centro espírita de Chico Xavier. No ano seguinte também começou a publicar as suas primeiras, não eram as primeiras, mas as primeiras psicografias que começaram a chamar a atenção na comunidade literária brasileira. O ano de 1931 foi outro ano de viragem da história de Chico. Portanto, foi o ano que ele tomou contato com o seu principal mentor, que era Emmanuel, aquele com quem escreveu a maior parte dos seus livros, do seu legado literário. E nessa altura, Emmanuel apenas pediu a Chico: disciplina, disciplina, disciplina. Emmanuel era muito rígido com Chico, muito duro, e tinha de o ser, não é? Nesta altura, Chico estava ter problemas no seu centro espírita, não é? Algo que só acontece lá, portanto, ninguém tem problemas no centro espírita, os médiums começaram a faltar, o público começou também a não aparecer, pronto. E Chico chegou a fazer uma reunião, como essa que estamos aqui a fazer hoje, sem ninguém. Não apareceu nem público, nem apareceu médium nenhum, portanto. E Chico fez o trabalho e chegou em casa muito revoltado. Emmanuel lhe apareceu, perguntou o que é que se passava. Ele disse: você não vê, não apareceu ninguém, vou encerrar o centro. Estão a dizer na cidade que eu sou maluco, que eu ando a falar sozinho durante horas. Então Emmanuel pediu paciência a Chico, disse que na próxima semana que ele voltasse ao centro e fizesse os trabalhos normalmente, que iria pedir ao mais alto para lhe mostrar um quadro que ele fosse perceber bem o que é que se passava ali. E assim foi. Na semana seguinte, Chico não compareceu ninguém. Chico abriu os trabalhos com uma oração, abriu o Evangelho, leu o Evangelho, comentou o Evangelho. E nesse momento, Emmanuel dá-lhe um passe no chácara frontal, abre-lhe a visão, e Chico vislumbra milhares de pessoas a tirar apontamentos do trabalho que ele estava ali a realizar. E Chico, mineirinho, não é? Matuto, tentava perceber nas faces das pessoas se era algum parente de Pedro Leopoldo. Pedro Leopoldo toda a gente se conhecia de alguma forma, né? Será que é primo de alguém, tio de alguém que já desencarnou? Mas Chico, de facto, não reconheceu as caras nenhumas. Quando terminou o trabalho, Emmanuel aparece e Chico pergunta: quem era esse povo todo, Emmanuel? E Emmanuel lhe disse: Chico, estavam ali naquela bancada 5.000 pessoas. Gente, vocês têm ideia do que são 5.000 pessoas reunidas? Portanto, Emmanuel então explica que essas 5.000 pessoas estavam a estudar o trabalho de Chico Xavier, estavam a estudar o Espiritismo, porque todos eles iriam reencarnar a partir de 1950 para dar continuidade à nossa doutrina. Portanto,
Quantos dos espíritas mais jovens hoje, com de maior proeminência, não estariam naquela bancada? E aí esse evento foi denominado como a Turma de 31. Nesse ano também me morreu a sua madrasta, que foi muito sua amiga. No ano de 32, Chico lança o primeiro livro, Parnasos de Além Túmulo. Portanto, foi uma coletânea de textos que Chico psicografou de vários autores portugueses e brasileiros. Autores com literatura completamente diferente uns dos outros. Portanto, e um estudioso sabe muito bem quando um texto é de alguém, quando o texto ao lado não tem nada a ver com quem escreveu, não é? Inclusive, esse livro foi testado pela inteligência artificial, conjuntamente com livros dos autores em vida, e fizeram uma conclusão, um estudo científico muito, muito interessante sobre a porcentagem que a inteligência artificial atribuiu à escrita psicografada de Chico, à volta dos 97%, ou seja, que o texto era completamente parecido com a forma de escrever do autor em vida. A proposta de Emmanuel era escrever 30 livros. Já vamos em mais de 500. Ainda há material inédito a ser editado. Chico teve problemas com esse livro, Parnasos de Além Túmulo, porque a viúva de Humberto de Campos, um dos autores, entrou em tribunal contra Chico, pedindo os direitos autorais dos textos relativos ao seu marido morto, não é? E o juiz que recebeu o caso ficou entre a cruz e a espada, porque se ele desse ganho de causa à viúva, estaria reconhecendo a vida após a morte, não é? Estaria reconhecendo que um autor morto pode escrever por alguém. Chico foi defendido pelos advogados da Federação Espírita Brasileira, porque todo o dinheiro oriundo das vendas dos livros de Chico eram todos canalizados para a FEB, para a Federação Espírita Brasileira. E lá chegaram a um acordo com a viúva, em que ela desistiu dos direitos autorais, mas Chico também foi obrigado a retirar o nome do marido das obras. Então Humberto de Campos continuou a psicografar para Chico, mas assinava com o pseudônimo Irmão X. Chico, como eu disse, era muito frágil. Portanto, ele teve várias doenças: estrabismo, deslocamento cristalino, labirintite, 2 infartos, angina de peito, problemas com a próstata, 2 pneumonias, hérnia inguinal, essa causada pelas garfadas da madrinha. Teve tuberculose, uremia e cancro. O cancro foi Chico quem pediu para ter. Ele confessou a Geraldo Lemos que tinha vergonha de chegar ao plano espiritual, reencontrar pessoas que ele ajudou em vida, que desencarnaram com o tema do cancro, e que eles pudessem lhe jogar na cara: ah, seu Chico, o senhor não teve cancro, como é que o senhor está aqui agora a dizer? E Chico, então, solicitou a doença e também a teve. Não morreu disso, mas também a teve. Foi uma história que ele também partilhou com Martins Peralva. Chico também passou durante 3 anos a fazer trabalhos de materializações. Portanto, ele conheceu o médium Peixotinho, ficou apaixonado pelo tema e começou a fazer ele também no seu centro as materializações. Trabalhar o ectoplasma do médium, onde se materializavam não só espíritos, mas também textos, flores, todo tipo de material foi materializado naquela altura. Isto é um fenômeno que não é exclusivo de Chico Xavier, há muita gente que materializa. Portanto, hoje em dia, por exemplo, o Sai Baba, que é um esotérico, materializa muita coisa. Mas Emmanuel lhe apareceu ao fim, no meados do 3º ano de Chico a fazer isto. Não apareceu na evidência de Chico, apareceu materializado para todos na sessão e proibiu Chico de fazer materializações. Disse: o trabalho do médium é o livro. A partir daí, Chico nunca mais fez trabalhos de materializações. Em 1943, outro grande best-seller, que foi O Nosso Lar. Quem não leu, aconselho a ler. É um livro muito fácil. E para quem está a iniciar no Espiritismo, é um livro muito bom, muito gostoso de sorver o que é o Espiritismo.
Em 1959, Chico é obrigado a mudar-se para Uberaba. Portanto, por várias questões, Chico sempre foi perseguido, não é? Sempre tiveram aquelas pessoas com quem a gente incomoda quando a gente defende a palavra e prega a palavra de Jesus, não é? E num meio muito pequeno, aquilo estava se tornando um bocadinho insustentável. E por orientação espiritual, Chico mudou-se para Uberaba, que é uma cidade muito maior que Pedro Leopoldo, onde foi integrar o Centro Espírita. Agora fugiu o nome. Comunidade Espírita Cristã, peço desculpa. Pronto. E aí Chico, então, começou a ganhar mais projeção a nível nacional. Chico tinha inúmeras mediunidades. Muitas vezes um médium ou só incorpora, ou só vê, ou só escuta. Chico tinha vidência, audiência, telepatia, desdobramento, psicofonia, xenoglossia. Portanto, ele escrevia em línguas que ele não conhecia. Xenografia, portanto, falava também em línguas que ele não dominava. Portanto, Chico estudou até a 4ª classe. Escrita especular, e escrevia ao contrário. Inclusive chegou a psicografar com as 2 mãos. Textos completamente diferentes de um lado do outro. Lia cartas e revistas sem abrir, que é a psicometria, as materializações que já falamos, curas e a presciência. A presciência ele pediu para não ter a Emmanuel, porque era uma mediunidade muito difícil para Chico. Chico sabia exatamente, olhava para uma pessoa e sabia o dia que a pessoa ia morrer e de quê. E isso magoava muito Chico. E ele pediu a Emmanuel que isso fosse lhe retirado. E assim foi. Principalmente por causa dos seus irmãos, não é? Portanto, ele praticamente sabia quando todos iriam partir. Temos aqui vários casos que eu gostava de partilhar convosco. Chico chegou a receber uma grande herança. Ele podia ter sido muito rico se quisesse. Toda essa herança foi doada para a Federação Espírita Brasileira. Chico, como eu vos disse, trabalhava no Centro Espírita 3 a 4 vezes por semana. Quando não trabalhava, estava a fazer trabalho de caridade. Estava a ir ter com os pobres, levar mantimentos. E o caso aqui do povo debaixo da ponte era uma situação dessa. Havia o chamado povo debaixo da ponte, que viviam numas casas chamamos de barracas, não é? E Chico, durante a semana, recebia no centro doações, feijão, arroz, leite, mantimentos. E naquele dia específico ia para lá, para o povo debaixo da ponte, para levar esses mantimentos. Teve uma semana que não houveram doações. E Chico ficou envergonhado, o que eu vou lá fazer? Nisso aparece-lhe Bezerra de Menezes, que era outro dos seus principais mentores. Diz: tem calma, Chico. Arranja aí uns garrafões d'água, eu vou fluidificar as águas e você vai levar água para o povo debaixo da ponte. Ele: mas Bezerra, eles vão ficar chateados comigo, vou levar água. E Bezerra vai levar água, Chico. E Chico, lá muito contrariado, pegou nos garrafões e foi para lá. Quando está a chegar perto do povo debaixo da ponte, eles começam a ver Chico só com água, né? Então: Chico, cadê o arroz? Chico, cadê o feijão? E Chico, quando ia começar a explicar, um caminhão contentor trava atrás de Chico, sai o motorista: quem é Chico Xavier? E Chico: sou eu. Olha, tem aqui uma encomenda para si. Um caminhão cheio de mantimentos do senhor doutor, não sei o que doou, fez uma doação para o senhor. E Chico: mas como é que o senhor sabia que eu estava aqui? Ele: olha, eu fui para a morada, que era no Centro Espírita. Estava fechado, estava um senhor de barba branca na porta e disse que o senhor estava aqui. Então, esse senhor de barba branca era Bezerra de Menezes, materializado, que indicou o motorista do caminhão de mantimentos onde Chico estava. E foi uma fartura. Esse caminhão deu para eles alimentarem-se por muitas semanas. Outro caso interessante foi o caso do Jerônimo. O Jerônimo era um jovem que ficou tetraplégico. Teve um azar, ficou tetraplégico. E queria conhecer Chico Xavier. Muito pobre, não tinha nada. Conseguiu lá 4 amigos numa maca a levar até Uberaba, não é? E muita gente no centro de Chico, e Chico atendia todos, até 3, 4 da manhã, não deixava ninguém sair sem ser atendido. Mas quando entrou aquela maca, não é? Com um jovem tetraplégico, 4
Chico mandou que passasse à frente toda a gente. E Jerônimo é posto à frente de Chico. Então, meu irmão, o que é que eu posso fazer para lhe ajudar? E Jerônimo: o senhor não vê? Eu sou tetraplégico. Ele: estou a ver, pois. O seu mal, sabe qual é, Jerônimo? Não. Você tem a síndrome do coitadinho. Síndrome do coitadinho? Sim. Você é tetraplégico, mas você sabe falar, não sabe? Sei. Então pega na sua voz e vai divulgar a doutrina espírita. Vai divulgar aquilo que Jesus pregou há 2000 anos atrás. E isto tocou tão fundo no coração de Jerônimo que ele passou a ser um dos maiores palestrantes espíritas do Brasil. Pagavam as viagens, pagavam o hotel. Então ele nunca mais teve problemas financeiros e divulgou a doutrina espírita mesmo tetraplégico. Portanto, hoje está tão em voga a discussão da eutanásia, não é? E outras coisas. Nunca podemos perder uma oportunidade de divulgar a palavra do Mestre Jesus. Chico foi indicado também para o Prêmio Nobel da Paz, com 2 milhões de assinaturas, mas não ganhou o prêmio. Outro caso que eu gostava de partilhar convosco era o caso do Seu Juca. O Seu Juca foi o chefe do Chico na Fazenda Modelo. Uma pessoa muito boa, toda a gente na cidade gostava dele. E Seu Juca faleceu na mais completa miséria. Não havia dinheiro nem para comprar o caixão. E Chico o que é que fez? Não se conformou, começou a mendigar de porta em porta, a bater nas portas, a pedir dinheiro para comprar um caixão, para fazer um funeral para o Seu Juca. Dizem até que o único mendigo da cidade pequena tem isso, né? Eu quando mudei para Maia em 94, tinha um mendigo também, toda a gente conhecia. E toda a gente ajudava o mendigo da Maia. Faleceu também há muito tempo. E até o mendigo da cidade, chamavam Seu Nego, tirou todas as suas economias de um saco de pão e entregou a Chico para ajudar na compra do caixão do Seu Juca. Portanto, nesta altura Emmanuel apareceu e disse: só mesmo um santo é capaz de mendigar por alguém. E Chico mendigou por este amigo. Seu pai também não entendia bem o trabalho de Chico, já depois de muito tempo, muitos livros editados. E seu pai vivia ainda em dificuldade, né, como é óbvio, e falou: Chico, o dinheiro dos livros vai para onde? Ô pai, o dinheiro dos livros vai para a Federação Espírita Brasileira. Mas e o que eles fazem com esse dinheiro? Eles distribuem para os pobres, pai. E o pai de Chico: Chico, mas nós não somos pobres também? Não pode separar aí um bocadinho desse dinheiro para nós? Então, nós também somos pobres. E Chico: pai, não podemos fazer isso, pai. Não temos de dar de graça aquilo que de graça recebemos. Nem pensar nisso, pai. E o pai vendia bilhetes de lotaria. Então, nessa altura, o seu pai falou: olha, quando eu morrer, você compra o bilhete, Chico, porque eu vou mandar parar a roda. Naquele tempo era de roda, né? Acho que hoje ainda é. Eu vou parar a roda e você vai ganhar. Ele: tá bem, pai. Portanto, o próprio pai não entendia bem viverem na simplicidade quando podiam ter uma vida melhor com aquilo que Chico fazia, não é? Há um caso muito engraçado também do assaltante. Certa feita, entra um assaltante, pula na janela da cozinha e não sabia que Chico estava lá dentro, dá de cara com Chico. O assaltante assusta-se: é um assalto. E Chico: tem calma, meu irmão, tem calma. Olha, você está com fome? E o assaltante: estou. Chico: vai, sobrou aqui uma coisa do almoço, espera aí que eu vou aquecer para você. Aqueceu, sentou o ladrão na mesa. Olha, quer uma aguinha, uma Coca-Cola? Sim, senhor, e tal. Fez uma marmita para ele levar, um saco de mantimentos e não sei o quê. Meu filho, você está precisando de alguma coisa? Ah, tá, olha, eu sou diabético. Olha, eu vou te dar aqui um dinheiro para você ir à farmácia, comprar a sua medicação. E o assaltante lá. No final das contas, o assaltante queria sair, queria pular a janela que ele entrou. E Chico: não, meu filho, não pule por aí não, que eles vão pensar que você é ladrão. Sai aqui pela porta, você é meu amigo. Portanto, Chico era... Uma coisa é estarmos aqui a falar de Jesus e falar de Chico Xavier. Outra coisa é vivenciar 24 horas por dia aquilo que o nosso mestre nos deixou. E Chico vivia 24 horas na lei do amor de Jesus, como um exemplo. Falar é fácil, não é? Fazer constantemente ajuda.
de todo gênero é complicado. Portanto, este é o tipo de homem que eu trago para vocês aqui hoje. Não é? O último caso que eu trago para vocês é da água da paz. Certa feita perguntaram a Chico o que fazer quando alguém nos ofende, quando alguém nos ataca, não é? E eu uso muito isso com a minha esposa. Às vezes quebramos o pau lá em casa, pronto, e a gente tem que usar a água da paz. Então, o que é que Chico explicou? A água da paz é quando somos atacados, pegamos uma garrafinha d'água, um copinho d'água, pomos um golinho na boca. Não pode engolir, porque se engolir a gente dispara ao contrário, não é? Quando lá o outro lado acalma, aí sim a gente engole. Portanto, a água da paz é isso, gente. Se aquilo que sai da nossa boca não vai construir, mais vale não dizer. E muitas vezes nós ofendemos quem nós mais amamos. Não é? Estamos a falar aqui de Chico Xavier, que amava o assaltante, que amava tudo e todos, não é? Nós, por vezes, mesmo dentro de casa, somos muito mauzinhos, não é? Mesmo espíritas e mesmo nos entendemos esclarecidos de alguma forma, não somos santos. Os espíritas ainda têm mais responsabilidade ainda, porque não podem dizer que não sabiam, não é? Quem toma conhecimento com a doutrina, essa é a principal alteração na vida para mim, que se eu chego do lado de lá eu não posso dizer, eu não sabia. Não, eu sei. E essa responsabilidade pesa para o resto da vida. Outro ponto de viragem de Chico Xavier foi quando ele foi chamado para o programa Pinga Fogo da TV Tupi, que era o maior canal televisivo na altura do Brasil, que era um programa de entrevistas, que só iam políticos, artistas, não é? Era uma sabatina de várias vertentes, haviam padres, pastores, médicos, advogados, engenheiros, todos a colocar questões para o entrevistado. E Chico participou em 2 edições, em 1971 e 1974. Eu convido todos que quiserem procurar no YouTube esses vídeos e ouvirem da própria voz de Chico tudo aquilo que ele disse na altura. Chico discorreu sobre temas mais polêmicos da altura. Falou de homossexualismo, drogas, ditadura militar. O Brasil estava envolvido numa ditadura militar nesta altura. Vida extraterrestre e muito mais. Esse momento, Chico ficou conhecido por todo o país. Esse programa tinha uma taxa de share de 2 milhões de televisores ligados com os outros entrevistados, e o programa durava mais ou menos 1 hora, 1h30. Os programas de Chico duravam 4, 5 horas e teve um share de 20 milhões de televisores. Portanto, a população era 90 milhões, nem todos tinham televisão, não é? Quase todo o Brasil estava ligado, acabava a escravizaura e entrava o Chico a falar. Portanto, nesse momento, o Chico ficou nacionalmente conhecido e era respeitado por todos, evangélicos, católicos, ateus, todas as religiões respeitavam muito Chico Xavier. Outro caso de tribunal foi quando uma psicografia de Chico Xavier. Chico teve 2 grandes trabalhos. A principal missão foi os livros, a literatura, o legado literário que ele deixou. Outro trabalho que ele fez muito, muito importante foi as psicografias para os pais e mães que tiveram filhos desencarnados cedo. Portanto, ele recebia então a escrita do filho desencarnado, do filho morto, não é? A inteligência artificial também analisou as mais de 20 mil cartas desses espíritos. Numa próxima palestra sobre o tema, terei o prazer de trazer para vocês. E houveram famílias que foram mais 60 vezes a Uberaba. Famílias de Brasília, do Rio de Janeiro, de São Paulo, a fazer 8 horas de carro, 60 vezes para obter uma comunicação do seu ente querido. Portanto, o telefone toca sempre de lá para cá. Nós nunca podemos... Olha, eu quero saber como é que está meu filho. Portanto, tem que haver merecimento, tem que haver vontade, tem que haver amor, não é?
E esse foi um trabalho muito, muito bonito do Chico. E numa dessas cartas, um rapaz, um jovem, desencarnou através de um tiro, em que o amigo estava sendo acusado em tribunal de tê-lo matado, não é? E esse rapaz desencarnado, na carta diz que não foi o amigo que matou, que a arma disparou por acidente. Os pais que estavam a acusar o amigo, na primeira fase do processo, quando receberam a carta, meteram a carta no processo e passaram a defender a exclusão da sua ilicitude, porque tinham plena certeza que quem escreveu a carta era o filho, com a letra do filho e a assinatura do filho. E na carta, quase sempre, os desencarnados colocavam temas e nomes que só a família sabia. Situações em que é impossível alguém ter inventado, ou se fosse hoje, pode dizer, foi o Google e procurou alguma coisa. Não. Portanto, a inteligência artificial definiu em 83% as famílias que receberam cartas, têm plena certeza que eram os filhos que escreveram, pelo conteúdo, pela letra e pela assinatura. Peritos em caligrafia e tudo mais, isso tudo foi tudo testado. E então, nesse processo, o juiz ficou com outra batata quente na mão, não é? Como é que eu vou agora aceitar uma carta do além para ilibar alguém, não é? Só que nesse caso era no Brasil tem o tribunal do júri, em alguns casos de crime hediondo, ou seja, é como o sistema americano, não é? Tem lá 12 jurados, não é? E os jurados é que decidem culpado ou inocente, o juiz só tem que aplicar a pena se for julgado culpado. E o tribunal do júri considerou o rapaz inocente. Foi a primeira vez que um morto mudou uma decisão em tribunal. Depois dessa foram mais duas, vindas de Chico. Chico dizia, se alguma vez eu contrariar Kardec, fiquem com Kardec. Allan Kardec dizia, se alguma vez eu contrariar a ciência, fiquem com a ciência. Temos aqui uma similitude de colocações. Chico nunca quis ser maior do que a doutrina, nunca quis ofuscar Kardec. Chico sempre quis ser o trabalhador formiguinha. E por maior que ele seja, eu tenho certeza que ele é muito grande, ele nunca quis louvores, nem nunca quis ser exaltado. Não é? Como o Mestre Jesus dizia, aquele que quer ser exaltado será rebaixado, e aquele que, se for rebaixado, será exaltado. Os grandes guias, os principais guias de Chico foram o Emmanuel, o Bezerra de Menezes, André Luiz e Meimei. Houveram outros também, mas esses foram os mais que acompanharam Chico por mais tempo. Chico desencarnou no ano de 2002. Morreu aos 92 anos. Temos a imagem do quartinho de Chico, onde ele viveu sempre. O quarto tem 8 metros quadrados, uma cama de solteiro, um roupeiro, ali umas estantes. Portanto, nasceu na pobreza, viveu na pobreza e morreu na humildade. Chico confessou a Geraldo Lemos, que foi um jovem que conviveu com ele muito tempo, que hoje é responsável pela material inédito de Chico. Portanto, Chico, em vida, concedeu essa tarefa a Geraldo Lemos. Chico confessou a Geraldinho, que ele é chamado Geraldinho, que já tinha que ter desencarnado 10 anos antes. Que tinha que ter desencarnado aos 82 anos, sua tarefa já estava feita. Só que era impossível ele desencarnar porque todos os dias milhões de brasileiros e de pessoas no mundo todo oravam por Chico de manhã à noite. Ou seja, ele recebia uma carga magnética de oração e de coisas boas que era muito complicado os guias responsáveis pelo desencarne conseguirem soltá-lo do corpo. Não é? Então tiveram que lhe dar mais 10 anos, criaram um estratagema que foi... Chico também disse que só ia morrer no dia que o Brasil fosse muito feliz. Não é? E em 2002 o Brasil foi pentacampeão mundial de futebol.
Acho que na Coreia e Japão, penso eu. Então, nesse dia, ninguém rezou para Chico. Não é? Estavam todos contentes a comemorar na rua. Então, os guias espirituais conseguiram ir lá e cortar os laços do corpo físico. E Chico, então, conseguiu ascender. E disse por aí que ele foi recebido não só por Jesus, mas por todos os Cristos da galáxia. Imagino eu que Chico ascendeu na escala espírita, na escala dos espíritos. Portanto, depois dessa grandiosa encarnação conosco, não é? Portanto, Chico foi responsável por a explosão de centros espíritas no Brasil. Como vocês sabem, o espiritismo começou em França, no século XIX, com Allan Kardec, mas projetou-se para o mundo no Brasil e depois para Portugal e para quase todos os países do mundo hoje em dia. E Chico foi responsável por isso. Deixou o legado de mais de 500 livros e mais de 20 mil cartas psicografadas. Hoje ficaria feliz se conseguir plantar no vosso coração uma sementinha de curiosidade, de perceber quem é esse homem. Se quiserem comprar os livros dele, estudarem. E acho que o que falta muito a nós espíritas é estudar. Não só Kardec, em primeiro lugar, mas Chico Xavier. Porque Chico, nos seus livros, escreveu coisas que só hoje em dia estão sendo comprovadas pela ciência. Livros escritos em 1940, em que só hoje a ciência está comprovando o que lá estava escrito. Portanto, a obra dele não foi para o povo do século XX, foi para nós agora e para nós do futuro. Porque era muito rebuscado livros como Evolução em Dois Mundos, Nosso Lar, não é? As coisas que o Nosso Lar descreve, a tecnologia, os tablets, os ecrãs LCD, aquilo em 1943 era utopia, não é? Então termino deixando esse convite a vocês. Estudem Kardec, estudem Chico. Por vezes não temos que ler, busquem conteúdo na internet. A internet é muito boa para muita coisa, é muito má para outra. Mas tem muito conteúdo espírita, tem muito conteúdo sobre Chico. E quem não tiver tempo e quiser acelerar um bocadinho mais o seu aprendizado, devia usar melhor o tempo, não é? Por vezes estamos a ver a novela, estamos a escolher o que é que entra pela nossa casa dentro, pela nossa vista. E com a internet temos a possibilidade de segmentar aquilo que queremos que entre na nossa casa, que entre em contato com os nossos filhos, não é? Essa tarefa é nossa, dos nossos pais e avós. Não é? Por isso, deixo esse convite a vocês e agradeço pela vossa atenção. Muito obrigado.